Nós fechamos o bloco aqui falando sobre a questão da oração. Abrimos o programa de hoje falando sobre oração e as perguntas começam a chegar sobre isso. E a pergunta que nós deixamos aqui no ar: eu estou passando por provação no casamento, oro a Deus, melhora, mas depois volta tudo ao normal. Como eu sei que as minhas orações estão sendo ouvidas por Deus? E aí, professor, a gente precisa ter essa certeza de que nossa oração está sendo atendida só pelos resultados daquilo que a gente vê na nossa vida? Ou como que a gente pode ter a certeza que está sendo ouvido? Veja, tem duas coisas importantes aí, Tito. Primeiro, realmente nós devemos crer que Deus ouve as nossas orações, independente dos resultados serem como queremos. Então, pois ele promete isso, não é, professor? Ele promete isso, que ele vai ouvir, né? E como diz ali aqueles textos que lemos Salmo 34. Agora, tem uma coisa que está acontecendo aí com o irmão. O irmão está orando, isso é ótimo, mas não está agindo. Aí tem um detalhe importante. A oração não vai substituir ações pontuais para vocês melhorarem o casamento. Ok? Então, vocês têm que orar, você está percebendo até, ó. Você disse assim, quando você ora, as coisas melhoram. Ou seja, essa já é uma prova claríssima de que Deus está lhe ouvindo e lhe ajudando. Porém, vocês não estão se ajudando. A oração não substitui a nossa ação. Tem um pensamento de Ellen White que eu gosto muito, entre outros, que diz assim, que todo milagre é o resultado da combinação do poder divino e do esforço humano. Então, além da oração, você e sua esposa têm que tomarem ações pontuais para resolver os problemas de vocês, né? E, óbvio, como vocês não estão conseguindo fazer isso sozinhos, a ação mais pontual, na minha opinião, agora, para vocês, é uma terapia de casais. Ok? Vocês estão fazendo bem em orar. Ótimo, Deus está atuando. Agora está faltando uma ação pontual para resolver aquilo que está gerando conflito. E como vocês sozinhos não conseguem perceber o que é, ou não conseguem resolver aquilo que está acontecendo, então com urgência vocês têm que investir numa terapia de casais. Se vocês unirem a oração com uma ação pontual, o milagre vai acontecer. Agora depende de vocês, né? Muito bem, professor, muito bem. Muitas perguntas chegando aqui no SMS, mas tem uma aqui que eu quero colocar na mira. Essa aqui veio pelo nosso Facebook. Aí vamos ver como é que você vai sair dessa, professor. Quem mandou essa pergunta aqui foi a Gisele Kleber Oliveira. Gisele Kleber Oliveira. A pergunta é assim, ó: como podemos ligar a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, com Apocalipse 14:6? Mensagem do primeiro anjo. Sabemos que essa data se refere a 22 de outubro de 1844 e que começa a primeira fase do juízo. Como ligar diretamente com a profecia de Daniel? Como ligar a purificação do santuário com o juízo? E aí, professor? Essa aí é uma perguntinha capciosa. Vamos lá. Primeiramente, o que diz Apocalipse 14:6? E vi outro anjo que voava no meio do céu, ele tinha de proclamar um evangelho eterno a todos os que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O que é o evangelho eterno? O evangelho eterno é a boa notícia de que há salvação por meio de Jesus Cristo. A profecia das 2.300 tardes e manhãs apontam para o início do juízo pré-advento. O juízo pré-advento, ele está totalmente relacionado com o evangelho. Por quê? Porque quem é absolvido no juízo é quem aceita o evangelho. Então uma coisa está ligada à outra. Não existe separação entre evangelho, lei e juízo. Uma coisa está ligada à outra. O evangelho existe para nos livrar da condenação da lei e para nos livrar do juízo final, da condenação final. Então essa é a ligação. Então, perceba, analise que toda doutrina tem como centro Cristo e seu plano de salvação. Tá? Se você tiver a Cristo como centro de toda a doutrina e de todo o plano de salvação, você vai perceber
a lógica e que cada pecinha do quebra-cabeça se encaixa perfeitamente. Então, por que que existe um evangelho eterno? Se você vê no próprio contexto de Apocalipse 14, Deus pede para as pessoas aceitarem o evangelho eterno e, como consequência disso, adorarem a Deus, para que elas não recebam o castigo daqueles que vão aceitar a marca da besta e uma falsa adoração. Então, uma coisa está ligada à outra. Graça, juízo e castigo. Não é? E a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que mostra o início do juízo pré-advento, em 1844, só nos mostra que começa o juízo pré-advento e que Deus, nesse momento, testemunha, mostra para os anjos quem realmente aceitou o evangelho da graça, quem realmente aceitou o evangelho eterno. Quem aceita o evangelho eterno, o juízo pré-advento é uma bênção para ele. É só uma forma de Deus mostrar para o universo que Deus lidou corretamente com o pecador e que aquele pecador realmente aceitou o evangelho, aceitou a graça. Ok? Então, relacione, estude isso de uma forma mais cristocêntrica e ampla. E aí você vai perceber a total interligação entre graça, lei, juízo. Estude tudo isso na moldura do conflito cósmico entre Cristo e Satanás. É o que nós costumamos fazer como adventistas do sétimo dia. E aí, essa dúvida será totalmente sanada em sua vida. Ok, muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi a Luciana, ela pergunta o seguinte: se Judas se matou de remorso, e na Bíblia diz que aqueles que tiram suas vidas não há salvação, então como explicar uma passagem que Jesus afirma que na sua vinda os 12 discípulos estarão com ele julgando as tribos? Mateus 19, verso 28. Tendo isso dito por Jesus antes de Judas o trair. Um grande abraço. A questão dela é o seguinte: ela diz aqui que Jesus afirmou que os 12 estariam com ele, sendo que Judas tirou a sua vida, então aparentemente seria apenas 11. Jesus não sabia que Judas ia se matar? Ou existe outra explicação para esses 12 que estarão no céu? Veja, a nossa irmã tem que atentar para uma coisa. A Bíblia não está dizendo que entre esses 12 estará Judas. Até porque, quando você lê Atos capítulo 1, a igreja, os apóstolos escolheram um substituto para Judas. E de acordo com Atos capítulo 1, esse homem se chamava Matias. Ok? Então a irmã precisa ler Atos 1 para perceber que não é Judas quem está ali em cena, é Matias. Ele é o substituto de Judas. Outro ponto, a irmã não pode crer nessa ideia de que todo suicida está perdido. Judas não se perdeu porque se suicidou, ele se perdeu porque rejeitou Jesus. Então, é perigosa essa crença, porque há muitas pessoas que tiveram um grau, que entraram num nível 3 de depressão, num grau absurdo, não estavam aptas para discernir bem o que estavam fazendo e se mataram. E aí você vai dizer que Deus vai julgar a vida inteira de uma pessoa por causa de um ato isolado? Isso não existe na Bíblia, a Bíblia não ensina isso. Ok? Então, cuidado com isso. Então veja, leia Atos capítulo 1 aqui, a partir do verso 15, e aí você vai perceber que o 12º apóstolo será Matias. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do Facebook, quem mandou foi o Bruno Duarte. Ele pergunta o seguinte: professor, por que os livros de Eclesiástico, Sabedoria, Judite, Tobias, Baruque e Macabeus não estão na Bíblia evangélica, apenas na Bíblia católica? Esses livros são chamados de deuterocanônicos, né? Porque eles não são inspirados por Deus. Quando você faz um estudo desses livros, eu já tive a oportunidade de ler todos eles, né? Só que eu tenho que estudar novamente para lembrar de alguns detalhes. Você percebe que há doutrinas ali que não concordam com o restante das escrituras, tá? Então, por exemplo, se você for para a lista de livros do cânon, né, ou a lista de livros inspirados hebraica, não existiam esses apócrifos inclusos, né? A palavra apócrifo é um termo que quer dizer oculto. Então não se sabe necessariamente quem foi o autor. O autor é oculto.
dá-se um nome para tentar dar credibilidade ao conteúdo. Mas os livros apócrifos estão cheios de crenças que contradizem a Bíblia. Vou lhe dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui um texto para você, de 2 Macabeus, capítulo 12. Tá? E você vai perceber como não há harmonia ideológica e doutrinária entre esses livros. Então, eles não foram realmente inspirados. Eles foram incluídos de forma definitiva no cânon bíblico, no Concílio de Trento, por volta de 1546. Então, eles não faziam parte mesmo da lista de livros inspirados. Agora, veja, por exemplo, esse texto de Macabeus 12, 42, 3 em diante. Olha como ele contradiz a revelação bíblica. Ó. Depois, tendo feito uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas, a fim de oferecer um sacrifício pelo pecado, no que agiu com grande acerto e nobreza, pensando na ressurreição. Veja aqui, ó, salvação pelas obras. Né? Levou-se dinheiro para oferecer sacrifício pelo pecado. Tá? Se com efeito ele não esperasse que os soldados mortos em combate ressuscitariam, teria sido supérfluo rezar pelos mortos. Olha aqui, ó, oração pelos mortos. Persuadido que estava de que uma belíssima recompensa está reservada aos que adormecem piedosamente, santo foi e piedoso o seu pensamento. E foi essa a razão por que mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório, para que fossem absolvidos de seu pecado. Isso aqui teologicamente é uma aberração. Fazer sacrifício pelos mortos. O que diz Romanos 14, 12? Assim, cada um de nós prestará contas a Deus por si mesmo. E sobre o dia da salvação, 2 Coríntios 6,2, eis agora inteiramente, o momento inteiramente favorável, eis agora o dia da salvação. A Bíblia ensina que o juízo é algo individual e que a salvação só ocorre em vida. E segundo Macabeus diz que é santo, que é bom fazer um sacrifício e orar pelos mortos. Como que você vai dizer que um livro desses aqui foi inspirado? Está totalmente em desacordo com a revelação inspirada. Okay? Então foram agregados esses livros no Concílio de Trento por volta de 1546, porque a Igreja Católica Apostólica Romana tinha interesses. Né? Porque algumas coisas nos livros apócrifos, obviamente, estão em harmonia com a doutrina católica. Agora, esses livros não fazem parte da lista de livros inspirados. E, obviamente, nós podemos aceitar esses livros como fonte histórica para entendermos a cultura da época. Agora, como fonte doutrinária, nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Ok, muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui. Agora essa chegou pelo nosso blog. Quem mandou é um pastor. O nome dele é Tiago. Ele é de Santa Luzia, Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: ouvi umas pregações e eu, na mira da verdade, entendo que o senhor é um homem inteligente e sábio. Já procurei com outros amigos pastores, mas não consigo ter aquela segurança dentro de mim do certo. Sei que pode parecer asneira, mas isso está martelando a minha cabeça desde o seminário. A pergunta é, por que o povo, tanto do Nordeste, ou por que o povo do Nordeste sofrem tanto com a seca? Sei que a fome, as pessoas sofrem por causa de nós que não tem, ou melhor, que tem e não reparte. Mas seca é algo que não tem como o homem fazer nada, a não ser orar. Mas creio que eles lá e nós aqui oramos, oramos. Enfim, será que o Senhor me ajudaria nessa questão? Ou seja, a pergunta do pastor aqui é o seguinte: fatos naturais que não tem explicação e destrói a humanidade,
como que ele consegue entender isso? Por que que acontece? Por que que Deus permite isso? É um pastor aqui que tem dúvida nessa questão, professor. Vamos ajudar o nosso querido irmão pastor a entender isso. Veja, meu irmão, eu vou ler para você um texto que se encontra em Romanos 8, a partir do versículo 18, tá? Eu estimo com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deve ser revelada em nós. Veja, ele começa aqui com esperança, né? Aquilo que nós sofremos hoje, aquilo que os irmãos nordestinos sofrem hoje pela seca, não tem proporção com a glória que será revelada após a volta de Cristo. Agora vamos continuar aqui. Pois a criação espera com impaciência a revelação dos filhos de Deus, entregue ao poder do nada, não por vontade própria, mas pela autoridade daquele que lhe a entregou, ela aguarda a esperança. Pois também ela será libertada da escravidão da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Aqui nos informa que a criação está escrava da corrupção do pecado. E que tanto que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, a transformação dos filhos de Deus, porque neste momento a própria criação também será liberta da escravidão do pecado. E aí continua aqui no verso 22, com efeito sabemos, a criação inteira geme, ainda agora, nas dores de parto. E não só ela, também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção, a libertação para o nosso corpo. Então o que acontece, irmão? Nós e a natureza estamos escravizados pelos efeitos do pecado. O que acontece é isso. O pecado afetou o mundo. Algumas regiões ele afetou de uma forma, levou à seca. Em algumas regiões levou o frio excessivo. Em algumas regiões a violência é maior. Isso só nos mostra, meu irmão, que o pecado desregulou tudo. Mas a Bíblia promete que vai chegar o momento quando Cristo voltar, que além de Deus libertar o nosso corpo da corrupção do pecado, Ele vai libertar também a natureza da escravidão do pecado. E enquanto nós aguardamos isso, que ocorrerá na segunda vinda de Cristo, devemos fazer como o pastor disse, orar, mas também devemos pedir a Deus sabedoria para que possamos eleger representantes governamentais comprometidos com Deus e com as pessoas. Se nós elegermos representantes governamentais comprometidos com os interesses de Deus, com certeza eles vão amenizar e muito o sofrimento das pessoas nas regiões de seca. Então, é uma série de coisas que devem ser feitas, mas especialmente ter a certeza e a convicção de que sofremos os resultados do pecado que degenerou tanto o nosso ser quanto a natureza. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou pelo Twitter. Quem mandou foi a Fabi Bandeira. Ela pergunta o seguinte: qual as controvérsias entre o Novo e o Velho Testamento? Por que algumas religiões escolhem um e outro não? E aí, professor, a verdadeira religião, ela, pelo que eu sei, tem que ter a Bíblia como um todo. Existe alguma controvérsia entre um e outro, Velho e Novo Testamento? Eles têm problema entre si, professor? Não tem problema nenhum, né? O que acontece é que existe uma teologia muito perniciosa, bastante venenosa, que tem contribuído para as pessoas chegarem a esta conclusão. Veja, eu não estou falando dos irmãos que adotam essa teologia, que são irmãos sinceros naquilo que creem, mas a teologia chamada dispensacionalismo, ela é perniciosa. E eu vou explicar o porquê. O que é dispensacionalismo? O dispensacionalismo, ele divide a história da salvação em dispensações ou fases. E na essência dessa divisão, amigo telespectador e ouvinte, o que acontece?
eles acabam criando uma dicotomia, uma divisão entre Israel e igreja. Na verdade, a Bíblia ensina que a igreja é a continuação do povo de Israel. E por que essa dicotomia é perniciosa, que é feita pelo dispensacionalismo? A lógica é mais ou menos a seguinte, de forma resumida. Se Israel é uma coisa e a igreja é outra, então existe uma lei para Israel e existe uma lei para a igreja. Você percebeu? Só que se nós entendermos que os autores bíblicos não pensavam assim, nós vamos perceber que não existe separação entre Israel e igreja e entre Antigo e Novo Testamento. Por exemplo, em Gálatas 6,16, Paulo chama os judeus cristãos da época dele de Israel de Deus. O que isso indica? Paulo via Israel agora não de forma teocrática, mas como o povo de Deus. Ele via a igreja como uma continuação de Israel. Outro detalhe, quando Paulo escreveu sobre a justificação pela fé em Romanos, por exemplo, você vai ali para Romanos, capítulo 4, um exemplo, e Paulo está citando Gênesis, a história de Abraão, para mostrar a justificação pela fé. A base dos autores do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Então, como que nós vamos dizer que o Antigo Testamento e o Novo têm contradições ou incoerências? É um absurdo nós pensarmos uma coisa dessa, porque a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Quer ver uma coisa? Quando Paulo escreveu esse texto aqui, em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. E o que ele diz aqui? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, meu irmão, minha irmã, tire da sua mente esta separação entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte da revelação escrita de Deus. O Novo Testamento é só a continuação dessa revelação. E o que serviu de base para os escritores do Novo Testamento foi a vida de Jesus e também os ensinos do Antigo Testamento. Paulo sistematiza em Romanos toda a sua teologia de justificação pela fé, tendo como base o Antigo Testamento. Okay? Então, eu convido aos irmãos, olha, essa teologia dispensacionalista só traz prejuízos para a compreensão bíblica. Isso aí tem que ser tirado da nossa experiência teológica. Muito bem, professor. Tem mais uma perguntinha aqui no nosso Facebook. Essa veio de longe, veio de Luanda, lá na Angola, né? E a pergunta é do Jorge. Ele pergunta o seguinte: sobre consumir ou não consumir bebidas alcoólicas. Gostaria que o professor Leandro Quadros explicasse o trecho de Provérbios 31, os versos 6 e 7. Vamos ver o que está dizendo aqui. Provérbios 31, versos 6 e 7 diz o seguinte: as bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Olha aí, professor, está querendo dizer então que uma cachaçinha ali para quem já não tem mais nada na vida, não tem nada a perder, pode? Como é que é isso? Já pensou como seria Deus convidar as pessoas assim, filhos, já que vocês estão na amargura, na miséria, ao invés de vocês buscarem a mim, pode mergulhar na cachaça, vai tranquilo. Então veja o perigo, querido irmão, de nós lermos a Bíblia fora de contexto, né? Nós temos que aprender a ler a Bíblia contextualmente. Eu vou começar lendo aqui para você. Olha o verso 4. Primeiro, Provérbios 31 são conselhos de uma mãe a um rei chamado Lemuel. E olha o que ela diz no verso 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Primeira parte do conselho, ela diz o seguinte: já que você é rei,
e você julga pessoas, você tem que ter a tua mente apta para discernir entre o certo e errado, entre justiça e injustiça. Então, não é próprio para os reis e príncipes, pessoas de responsabilidade, usarem bebidas alcoólicas. Então, veja, o conselho bíblico é o contrário, não está aprovando bebida alcoólica. Aí no verso 6 e 7, quando ela fala para dar bebida forte aos que perecem, aos que vão morrer, isso aqui se refere a um costume antigo de que quando a pessoa era condenada ao apedrejamento, dava-se para ela bebida alcoólica misturada com ervas narcóticas para amenizar o sofrimento da pessoa. Então, lendo a partir do verso 4 e considerando esse costume, o que nós concluímos? Ela está dizendo o seguinte, olha, Lemuel, não beba, não use bebida alcoólica. Deus precisa que a sua mente esteja em perfeito juízo para você ser rei. Então, se alguém tem que beber, que seja essa pessoa que está para ser apedrejada, que não tem mais solução, então que ela beba um pouco, receba essa mistura com ervas narcóticas para aliviar o sofrimento dela. Então, irmãos, vamos ler a Bíblia contextualmente antes de chegarmos às nossas conclusões. Muito bem, professor. Com essa a gente vai encerrar mais um programa que a gente fez aqui, mas hoje nós temos pessoas que vieram aqui nos visitar, o seu Amaro, a dona Terezinha. Dá um tchauzinho pra gente aí, ó. Vamos ver se isso aí, ó, dá um tchauzinho pra gente. Obrigado pela presença de vocês aí. E a gente se encontra semana que vem aqui na TV e amanhã na Rádio Novo Tempo. É ou não é, professor? Isso, amanhã na Rádio Novo Tempo estaremos juntos. Se eu não me engano, 10 da manhã, Tito? Isso mesmo. 10 da manhã ao vivo na Rádio Novo Tempo. Deus te abençoe a você, telespectador e ouvinte. E recorde-se que no nosso programa, sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui no programa, você sabe, sempre os seus questionamentos, as suas perguntas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.